Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor Deus. Mais um dia. Em nome de Jesus Cristo, a palavra do Evangelho, a mensagem do Evangelho está sendo anunciado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Felizes são os que ouvem, felizes são os que guardam as palavras da profecia deste livro, que o tempo está próximo. Felizes são os que ouvem e guardam as palavras de Deus no seu coração, porque o tempo está próximo, o tempo está se aproximando. Todos nós teremos que nos apresentar diante de Deus. Um dia terá que estar diante do Senhor. E a Bíblia diz: prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Esteja preparado para se encontrar com o Senhor Deus. Jesus, ele vem. E a Bíblia diz que o tempo está se abreviando por amor dos escolhidos. Se os últimos dias não se abreviassem, por amor dos escolhidos, carne nenhuma se salvaria. Essa palavra, ela é fiel e é digna de toda aceitação, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa palavra, ela diz, no livro de Efésios, capítulo 5, está escrito: sejam, pois, imitadores de Deus,
como filhos amados, andem em amor, como também Cristo vos amou. Andai em temor, andai em amor, assim como Cristo vos amou. Andai em amor, como Cristo se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação entre vós não se encontre, nenhuma impureza, nenhuma avareza, mas como convém a santos diante de Deus. Não se encontre em vós nem torpezas, nem parvoíces, como convém a santos, mas antes ações de graças. Dê ao Senhor graças, através de suas ações, através de sua conduta, sem imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Aonde que estão aqueles que imitam Jesus Cristo? Aonde que estão aqueles que são imitadores de Cristo? Pela terra existem muitos imitadores de artistas e ídolos, mas aonde que estão os imitadores de Cristo? Porque assim Deus, Ele requer e Ele procura aqueles que são imitadores de Deus como filhos amados de Deus. Dizem que são filhos de Deus muitas pessoas, mas imitam os feitos de Satanás. E a Bíblia fala que como filhos amados de Deus, nós devemos imitar a Cristo. Efésios capítulo 5, andem na luz e sejam imitadores de Deus como sendo filhos amados de Deus. Não ande em trevas, nem em bebedices, nem torpezas, impurezas, fornicações, mas antes dê graças ao Senhor em ações como assim Jesus Cristo nos amou, devemos assim amar a Ele da mesma maneira. O amor de Jesus Cristo foi uma entrega completa e verdadeira, e assim nós devemos amar a Deus, entregar-se completamente ao Senhor dos Exércitos, o Deus poderoso. Não é só coração, mas assim a Bíblia fala, devemos estar entregues a Deus de corpo, alma e espírito. Não se encontrem em parvoíces, chocarrices, que são obras das trevas. Não se encontre em obras infrutuosas das trevas, bebedeiras, orgulhos, soberba, imoralidade. E assim muitas pessoas estão caminhando para o inferno. Não continuem caminhando para o inferno. Arrependa-se hoje. Torne-se ao Senhor Jesus Cristo. Deixe o ímpio todos os maus caminhos e torne-se para Deus como filhos amados, sendo imitadores de Cristo. Muitos são imitadores de ídolos, de artistas, jogadores, cantores, mas a Bíblia diz para sermos imitadores de Deus, como sendo nós filhos amados, que fostes comprados por um alto e bom preço. Por isso, glorifiquem a Deus através do vosso corpo. Glorifique ao Senhor Deus através do seu corpo, não através somente da sua boca, mas através de sua conduta, através de suas ações e caminhos. Glorifique, pois, a Deus. Através de sua conduta, glorifique ao Senhor dos Exércitos. Porque fostes comprados por um alto e bom preço. Glorifiquem a Deus, vosso Pai, o qual está no céu. A Bíblia diz que Deus está onde? O Salmo diz que Ele está no céu e a terra é o descanso dos seus pés, é o estrado dos seus pés. Deus, Ele está no céu e a terra é apenas o estrado dos pés de Deus. Por isso glorifiquem a Deus, aquele que está no céu, para que assim Deus possa te dar um lugar eterno de descanso. Deus pode te dar um lugar eterno de descanso,
mas glorifique a Deus, honre ao Senhor dos Exércitos, através de seus feitos. Já é hora de se arrepender, moradores da terra. Já é hora de se arrepender, cidade de Goiânia. Já é hora de se arrepender, moradores da terra. Já é hora de endireitar os caminhos. Endireita as tuas veredas. Prepara o caminho para o Senhor, porque Ele vem. A Bíblia fala que Ele vem como o relâmpago, no qual de uma parte para outra será visto. Um abrir e fechar de olhos. Se prepare para se encontrar com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Segundo a palavra do Senhor fala, nós devemos andar em temor em toda forma de viver nesse tempo que caminhamos pela terra diante de Deus, que quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e possam ser salvos. É por isso que a palavra de Deus é pregada pelas ruas, porque Deus quer que todo homem seja conhecedor da verdade e possa ser salvo dos seus pecados, salvo do inferno, salvo da condenação. Salvai-vos esta geração maligna e perversa, salvai-vos desta geração. Busque pela salvação, busque por Jesus Cristo, busque entrar pela porta estreita. Jesus não veio para te dar uma religião, e Jesus não é uma religião. Entra pela porta estreita, o caminho apertado que conduz à salvação. É por meio da palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus, nós entramos pelo caminho estreito, entramos pela porta estreita. A palavra de Deus, ela nos instrui para entrar no caminho que conduz ao céu. Entra pelo caminho estreito, estreito, apertado é o caminho, poucos são os que entram por esse caminho. Jesus, ele está às portas, cidade de Goiânia, prepara-te para estar diante de Deus. Jesus está às portas, moradores da terra, prepara-se para se encontrar com Deus. É hora de arrepender-se, é hora de deixar os caminhos ímpios, é hora de deixar os caminhos imorais, é hora de deixar todos os caminhos perversos, é hora de deixar toda bebedice, é hora de deixar todo orgulho, de deixar o amor ao dinheiro. A avareza te levará ao inferno. Arrependam-se, torne-se para Deus. Arrependam-se, torne-se para o Senhor. A Bíblia fala que Deus é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham alcançar o conhecimento da verdade. E a verdade é uma só, a verdade é a palavra de Deus. Santifica-os, Pai, na tua verdade, pois a tua palavra, Pai, esta é a verdade, disse Jesus Cristo. Herodes perguntou para Jesus o que era verdade, e Jesus deu testemunho da verdade. Jesus, ele deu testemunho desta palavra, e esta palavra, ela é a verdade, e essa verdade, ela está sendo testemunhada neste lugar. A palavra de Deus está sendo testificada pelos quatro cantos da terra. A palavra de Deus, ela está sendo testemunhada por todas as redondezas da terra, a fim de que o homem possa tomar a sua escolha. Faz a tua escolha. Deus colocou diante do homem o caminho da vida e também o caminho da morte, o caminho que conduz à salvação, o caminho que conduz à condenação. Escolhe o caminho da vida para que te suceda a salvação e tenha vida com abundância. Escolhe o caminho estreito. Jesus é a porta estreita, o caminho estreito se chama Jesus Cristo. Entra pela porta estreita nesse dia de hoje, entra pela porta estreita nesta manhã, escolhe Jesus Cristo. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Mas a questão é que muitas pessoas tentam pela força do seu próprio braço. Muitas pessoas tentam através de suas próprias forças. A Bíblia fala que não é pelas obras para que ninguém se glorie.
não é pelas obras para que ninguém venha se gloriar diante de Deus. Nós somos salvos pela fé, somos salvos pela graça mediante a fé, a qual vem de Jesus Cristo. A fé, ela salva o homem através da graça. Mas nós não somos salvos por ter, no caso, obras boas, ou por ter obras de caridade, ou por ter uma religião. Uma religião não pode te salvar e nem obras de caridade pode te salvar. Obras de caridade não pode perdoar pecados. Obras não fazem os homens ser limpos dos seus pecados. Mas, porém, Jesus vai dizer, se vós não arrependerdes, certamente perecerão. Jesus, ele diz, certamente se não arrependerdes, certamente perecerão. Não pereça, arrependa-se dos pecados e torne-se para Deus, porque Deus é longânimo, Deus é benigno e quer que todos os homens se arrependam dos seus pecados, quer que todo homem conheça a verdade, seja salvo. Para ser salvo é necessário arrepender-se. Esta é a mensagem da cruz, que é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para aqueles que são salvos. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para aqueles que estão em Jesus Cristo como salvos. Para aqueles que estão em Jesus Cristo, a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação. Mas aqueles que não estão em Jesus Cristo, a mensagem da cruz é loucura. Salve-se enquanto há tempo, busque o reino de Deus, busque, pois, a tua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Busque o reino de Deus com toda a tua força, com todo o seu entendimento, as demais coisas serão acrescentadas. Essa é uma palavra fiel, e essa palavra é digna de toda aceitação, em que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, no tempo que ainda estávamos destituídos da glória de Deus. Portanto, se Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, nós devemos ardentemente nos voltarmos para Deus. Se Jesus Cristo certamente morreu pelos nossos pecados, nós também devemos morrer para os nossos pecados. Se Jesus morreu pelos nossos pecados, a fim de que nós possamos então sermos remidos dos nossos pecados, devemos também estarmos mortos para os nossos pecados. Esteja morto para os seus pecados, esteja morto para não obedecer os seus pecados, não obedeça os desejos do seu coração que te leva ao pecado, mas a Bíblia fala, arrependam-se, torne-se para Deus. Jesus, ele disse, se não nascer de novo, certamente não poderão entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne, faz a vontade da carne, mas o que é nascido de Deus, faz a vontade de Deus. Aquele que é de Deus, faz a vontade de Deus. Aquele que é nascido da carne, faz a vontade da carne. Mas a Bíblia fala que nós devemos glorificar a Deus através do nosso corpo, porque fomos comprados por um alto bom preço para glorificar a Deus através do nosso corpo. Se o corpo é para glorificar a Deus, antes não continuaremos usando o corpo para desonrar a Deus de forma vergonhosa, se embebedando, adulterando, fornicando, cometendo prostituições, malícias. Antes a Bíblia fala, arrependam-se, torne-se para Deus. Arrependam-se, torne-se para o Senhor. Fomos comprados por um alto bom preço. A Bíblia fala assim, porém, a fornicação, a impureza, a avareza, todo tipo de coisas como essas, não nomeiem-se entre vós, mas como antes dê a Deus ações de graças, porque sabemos isto, que por essas coisas vem a ira de Deus. Por essas coisas vem a ira de Deus. Todo pecado no corpo traz a ira de Deus, porque o corpo é templo de Deus. Não use o templo de Deus para fornicações, relacionamentos fora de um casamento. É fornicação, adultério, é ato imoral,
qual Deus anuncia aos homens que se arrependam, porque o corpo certamente Deus espera que seja a sua habitação. A Bíblia fala em Coríntios capítulo 3, versículo 16: não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, e aquele que destruir o templo de Deus também será destruído por Deus. Aquele que destruir o templo de Deus também será destruído por Deus. E o templo de Deus é o corpo. Como que destrói o templo de Deus, que é o corpo? Drogas, adultérios, bebedices, fornicações, homossexualidade. Todo pecado contamina o templo de Deus, o qual é o corpo, e destrói o templo de Deus. Porque quando o templo de Deus se contamina com o pecado, Deus não habita mais lá. Quando o corpo se contamina com o pecado, Deus não habita mais neste corpo. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. E essa é uma palavra maravilhosa. A senhora quer que ore por ele? Sim, minha Marta, ela sempre trabalha contigo. Que ore agora? Vou orar para a senhora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, pedindo a sua misericórdia, Deus, que o Senhor possa estender suas mãos, Senhor Jesus Cristo, para ajudar, Senhor Jesus, o coração, e assim o Senhor possa estar, Deus, ajudando, Senhor, o Cleomar, aonde ele estiver, meu Pai, que o Senhor possa estar visitando o coração dele, visita, Senhor Jesus, a mente dele, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa desprender da mente dele, Senhor Jesus, todos os pensamentos maus que conduzem ele ao erro, a praticar aquilo que é mal diante do Senhor, meu Pai, que todo espírito de rebeldia na vida dele seja repreendido. Eu oro ao Senhor para que o Senhor possa estar visitando esse lar, a vida dele, o coração, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, estar fazendo uma grande obra de libertação. O Senhor, Deus, está fazendo uma grande obra naquele coração, meu Pai, que aquela alma seja desprendida de toda habitação maligna. O Senhor, Deus, está desprendendo aquela alma, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor possa estar libertando o cativo do cativeiro, que o Senhor possa estar dando liberdade, Senhor Jesus, a fim de glorificar o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Derrama naquele coração uma grande fome, uma grande sede, a fim de buscar a tua face, a fim de buscar a tua vontade, Senhor, meu Deus. Nessa manhã, meu Pai, eu oro, Senhor Jesus, em favor dessa mulher que aqui está, Senhor Deus, pela tua misericórdia, buscando, Senhor, o teu socorro. Estende, Senhor Jesus Cristo, as suas mãos para ajudar, para socorrer aquele coração, este coração que anseia, Senhor, pelo teu socorro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor envie o bálsamo, que o Senhor possa enviar, Senhor Jesus, o refrigério, que o Senhor possa dar, Senhor Jesus, instrução, que o Senhor possa guiar. Coloca, Senhor Jesus, força nesse coração, que o Senhor possa estar conduzindo, Senhor Jesus Cristo, a cada dia mais em águas tranquilas, que a tua paz seja colocada nesse coração, Senhor Jesus Cristo, seja colocado naquele lar, na vida, Senhor Jesus, desta família. O Senhor venha fazer uma grande obra nesta manhã, que o Senhor possa estar desfazendo todas as amarrações do diabo nessa família, meu Pai, que o Senhor possa estar quebrando toda maldição em nome do Senhor Jesus Cristo, que a partir de hoje o Senhor possa colocar um fim, Senhor Jesus, em toda obra má, em toda maldição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te entregamos o poder, Jesus Cristo, e te entregamos o domínio, Senhor, te entregamos a chave, Senhor Jesus Cristo, tudo entregamos em tuas mãos. O Senhor seja glorificado, meu Pai. Eu agradeço, Senhor, pela sua misericórdia. Amém, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A palavra do Senhor fala que uma oração, ela tem muito poder em seus efeitos. Nós só temos que crer. Então veremos a glória de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Glórias ao Senhor Deus pela sua palavra. O Senhor Jesus Cristo, Ele opera em todos os lugares. A Bíblia fala que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há limites para Deus, não há limitações, não há lugares para Deus. O Senhor Deus é Deus de perto, Deus de longe, é Deus que está em todos os lugares. E nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está operando uma grande obra. Nesta manhã, Jesus Cristo, Ele vem em busca das ovelhas perdidas. Jesus Cristo, Ele vem em busca das almas oprimidas.
Jesus, ele tem o bálsamo, a cura, o refrigério. Jesus, ele tem a direção. Jesus, ele é a direção. E é por isso que estamos aqui em nome de Jesus Cristo. E esta palavra está escrita, Efésios, capítulo 5, versículo de número 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejam seus companheiros, não sejam companheiros das obras do diabo, não seja então companheiro das ações de Satanás. Ninguém vos engane com palavras vãs. Essa palavra diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Por essas coisas vem a ira de Deus. A Bíblia diz que a ira de Deus, ela vem por causa do pecado. Não se deixe ser enganado com palavras vãs. Em todos os lugares nós estamos ouvindo palavras vãs, palavras de engano. Muitos enganadores saíram pela terra. E Jesus Cristo, ele diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com os mercenários, cuidado com os enganadores, cuidado para que ninguém vos engane. Leiam a Bíblia, examine as Escrituras. Nela nós encontramos a verdade, ela que testifica de Jesus Cristo. E nenhuma verdade provém da mentira, nada pode prover do erro se não vier de Satanás. Mas Jesus Cristo, ele é a verdade, o caminho, a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo nós conhecemos a verdade. Através de Jesus Cristo nós temos a verdade. É só a verdade que liberta, só a verdade que salva. Aleluia! E a verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. É isso que está sendo pregado nesta manhã. O intuito da mensagem do Evangelho é trazer ao coração o conhecimento da verdade. A Bíblia fala que Deus quer que todo homem conheça a verdade e seja liberto. A nossa pregação não é vã. Jesus não enviou os discípulos de forma vã a pregar as palavras dele. Jesus não enviou os discípulos para chamar pessoas para se confinarem em um lugar. Jesus não colocou os discípulos pelas ruas para chamarem pessoas para uma religião, para se confinarem dentro de 4 paredes, mas antes para que eles anunciem a verdade de Deus, anunciem as palavras dos reinos dos céus. E essas palavras, elas libertam. Essa palavra é a verdade. A verdade liberta do engano, a verdade liberta do vício, a verdade liberta da rebeldia, a verdade ela liberta da idolatria, a verdade ela liberta da feitiçaria. A palavra de Deus é a verdade. A verdade ela liberta o homem de qualquer pecado, ela pode libertar o homem de qualquer prisão pecaminosa. O pecado, ele é uma prisão, e Jesus, ele veio para libertar os cativos do cativeiro e colocar em liberdade aqueles que estão aprisionados em seus pecados. Perguntaram para Jesus: como que diz que vamos ser libertos se não somos escravos de ninguém? Então Jesus, ele dá uma resposta: ora, aquele que permanece em seu pecado é escravo, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus Cristo te libertar, verdadeiramente você pode ser livre. Perguntaram para Jesus: vamos ser livres de quê? Libertos do quê, se não somos escravos de ninguém? Talvez você olhe e você se sinta livre. Talvez você caminhando por uma parte para outra, você se sente livre para fazer o que quiser. Mas há uma prisão chamada pecado, e Jesus veio para libertar aqueles que estão reféns do cativeiro do pecado. Jesus, ele liberta uma mulher chamada Maria Madalena. O que Maria Madalena fazia? Era uma mulher prostituta. Porém Jesus, ele diz: mulher, seus pecados estão perdoados, agora vai e não peques mais. Vai e não peques mais. É assim que Jesus, ele está anunciando ao reino, o reino de Deus às pessoas.
vai e não peque mais. Se adulterava, não adultere mais, vai e não adultere mais. Se embriagava, vai e não se embebeda mais. Jesus, ele diz, vai e não peques mais. Não continue fornicando, não continue no erro, no adultério, não continue mentindo, não continue sendo uma casa de imoralidade ou malícias. Não seja sua mente uma morada de malícias, não seja sua mente uma morada de sentimentos maliciosos, mas antes a Bíblia fala que o vosso coração é entrada e saída da vida, e devemos guardar para Deus a entrada e saída da vida, qual é o coração, para que Deus possa em nós habitar, para que Deus possa agir, para que Deus possa nos direcionar. Glorifica o Senhor em seu corpo, honra a Deus através do seu corpo. Corpo não é para adultério, corpo não é para atividades imorais, atividades satânicas, de feitiçaria. O corpo não é para atividades maliciosas e depravadas, mas antes glorifiquem a Deus através do vosso corpo, porque fostes comprados por um alto e bom preço. Glorifiquem a Deus através do vosso corpo. O corpo é um templo. Jesus, ele falou, derriba este templo. Derriba, pois, este templo, porque em 3 dias eu edificarei um templo novo. Ele estava falando do templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém foi destruído, já não existe mais. E a Bíblia fala que o templo do corpo seria o templo de Deus. Jesus Cristo, ele disse que o templo de Deus seria o corpo. E assim Jesus ressuscitou após o 3º dia. E o corpo passou a ser o templo, a morada do Deus eterno, do Deus vivente. A morada de Deus é o corpo. Por isso faça do teu corpo a morada de Deus. Honre a Deus através dos seus feitos, através dos seus caminhos, através de suas escolhas. Honre a Deus através de seus compromissos. Tenha uma aliança eterna com Deus. Tenha uma aliança com o Senhor dos Exércitos. Tenha uma aliança com o Filho de Deus, Jesus Cristo, a qual a Bíblia fala que Deus nem ao seu Filho antes poupou, mas antes o entregou. Deus não poupou nem o seu Filho, mas antes entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Quem nele crê não prevarica. Quem nele crê não continua praticando o pecado, porque a Bíblia fala que aquele que está em Jesus Cristo é nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo se fez. Quem está em Jesus Cristo não pode continuar vivendo a vida de pecados, porque a sua palavra, ela está dentro de nós, e quando a palavra de Deus está dentro de nós, ela coloca temor, ela coloca as leis de Deus, ela nos dá direção, ela nos dá limites, nos traz verdadeiras instruções. Glórias a Deus, aleluia, pois essa é uma palavra fiel e é digna de toda aceitação. A Bíblia fala, pois então, como filhos amados, sejam imitadores de Deus. Como filhos amados, sejam imitadores de Deus. Andem em temor, como Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós, em oferta a seu ofício, em seu sacrifício. Portanto, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A desobediência traz a ira de Deus. Eu sei que as pessoas, elas querem só o amor de Deus, mas a Bíblia fala que a desobediência traz a ira de Deus. Não seja um filho rebelde e desobediente diante de Deus, porque isso traz a ira do Senhor. A ira de Deus ela é trazida pelo pecado. E assim a Bíblia fala que devemos ser filhos obedientes e não rebeldes diante do Senhor. Aleluias.
Eu acho que dá pra colocar um adaptador. Aqui dá. Dá? Coloca aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Minha Bíblia tá boa na tarde. Arrumar essa Bíblia não, ela ficou duas páginas, né? Comprar uma Bíblia nova, porque eu passei pregando na rua, não dura muito. Essa aqui é novinha, tá vendo? Eu suja ela, olha que não é você olhar, ela tá bem suja assim. Eu tenho que usar ela com a mão só, eu dobro ela, aí ela vai aguentando tudo. Mas pode pegar mais a mão pra segurar dentro. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. A palavra está sendo anunciada em nome de Jesus Cristo. Esta é uma manhã maravilhosa para a palavra de Deus. Esta é uma oportunidade maravilhosa para a salvação. A Bíblia diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe todos os ímpios os seus maus caminhos e torne-se para Deus. Torne-se para Deus, cidade de Goiânia. Torne-se para Deus, ó moradores da terra. Ó terra, terra, ouve a palavra de Deus. Anda em temor diante do Senhor, não em fornicações, não em bebedices, não em imoralidades, não em idolatrias, mas em tempo que vivemos, devemos andar em temor diante de Deus, a fim de obedecer ao Senhor. A Bíblia fala assim, que por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não seja um filho da desobediência, não seja um filho da rebeldia. A carta de João diz que nisto é conhecido os filhos de Deus e os filhos do maligno. Existem os filhos de Deus e os filhos do maligno. Queira ser um filho de Deus, e todo filho de Deus anda em obediência a Deus. Todo filho de Deus anda em temor diante do Senhor. Todo filho de Deus anda em temor. O bom filho de Deus, ele nunca vai andar adulterando. O filho de Deus jamais pode viver fornicando. Não seja um fornicador, não seja um adúltero, não seja um imoral, não seja um idólatra, não seja um feiticeiro, não seja um sodomita, não pratique a iniquidade, não seja um homossexual. Mas antes a Bíblia fala: glorifiquem a Deus através do vosso corpo, porque fostes comprados por um alto e bom preço. A Bíblia fala assim em Efésios capítulo 5, versículo de número 8: em outro tempo éramos trevas, mas agora luz no Senhor. Andem como filhos da luz, andai como filhos da luz, e não como filhos das trevas. Andem como filhos da luz em todo o caminho em que Deus aprova, em todo o caminho que Deus ele anuncia, não como filho das trevas. A Bíblia fala assim, portanto, porque o fruto do Espírito de Deus
está, o fruto do Espírito de Deus está em toda bondade, em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. O Espírito de Deus está em tudo que é agradável ao Senhor. O Espírito de Deus está aprovando somente aquilo que é agradável ao Senhor. Muitas pessoas buscam aceitação para os seus pecados, mas o Espírito de Deus, ele aprova aquilo que é reto diante dele. O Espírito de Deus não aprova uniões homoafetivas. O Espírito de Deus não aprova feitiçaria. Deus não divide a sua glória com os ídolos em dar seu louvor às imagens de escultura. Por isso a Bíblia diz que Deus, ele quer que o homem viva em temor no tempo em que te resta. Cidade de Goiânia, é hora de arrepender-se. Arrependa-se, torne-se para Deus. Arrependa-se, deixe os ímpios seus caminhos de idolatria. Arrependa-se, deixe os ímpios seus caminhos de fornicação. Arrependam-se, deixe os ímpios seus caminhos de bebedice. Arrependam-se. Não vai adiantar na hora da morte ou após a morte ou a missa do sétimo dia, porque a Bíblia fala que após a morte vem o juízo. Não haverá recursos para livrar a alma do inferno após a morte. Não vai adiantar missa do sétimo dia. Não existe o purgatório. A Bíblia diz que para o homem há dois caminhos, um que conduz ao céu e outro que conduz ao inferno. E Jesus é o caminho que conduz ao céu. É o caminho estreito, apertado, que conduz à vida eterna. Entra pela porta estreita, e Jesus é a porta estreita, estreita e apertada. É o caminho que conduz à vida eterna e à salvação. E poucos são os que entram por este caminho. Aleluias! Glórias a Deus! Cidade de Goiânia é a última hora. É a hora de entrar pela porta estreita. É a hora de arrepender-se dos pecados. É a hora de tomar uma decisão. Tome a tua decisão. Deus colocou diante do homem dois caminhos. Um caminho que conduz à vida, outro caminho que conduz à morte. Entra pelo caminho que conduz à vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. Ninguém pode chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. O caminho de vida é Cristo. Por isso estamos pregando a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, não o símbolo da cruz, porque o símbolo da cruz não salva. O símbolo da cruz não pode salvar ninguém. O símbolo da cruz não salvou Jesus, mas antes levou Jesus ao vitupério e ao escárnio. Mas a Bíblia fala que a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. As pessoas não querem a mensagem da cruz, elas querem o símbolo da cruz. E o símbolo da cruz foi o que levou Jesus a ser morto. Não o símbolo, mas em si o propósito que havia aqui de trazer ao homem a remissão dos seus pecados. E Jesus, ele venceu na cruz. Portanto, a vitória não está na cruz, ela está quando Jesus desce da cruz. E quando Jesus desce da cruz, então ele se apresenta para mais de 300 pessoas. E mais de 300 pessoas então vão testemunhar que o Filho de Deus, ele venceu a morte e ele pegou as chaves do inferno. Jesus, ele pegou as chaves do inferno. Não foi Pedro que pegou as chaves na mão, foi Jesus Cristo quem pegou as chaves na mão. E Jesus, ele é a pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra que os construtores estão rejeitando. Não rejeite para o seu alicerce a pedra chamada Jesus Cristo, que é um alicerce para aqueles que nele colocam e depositam a sua fé, a sua confiança. Amados, pois o Senhor não aprova o que não é agradável. Portanto, assim diz: o fruto do Espírito de Deus está em toda a verdade.
O Espírito de Deus não está na mentira. O Espírito de Deus está em toda a verdade. A Bíblia fala que quem está na mentira é Satanás. E a Bíblia fala que o diabo, ele desde o princípio nunca se firmou na verdade. E quando ele diz a mentira, ele fala daquilo que é proveniente dele mesmo. A Bíblia diz que quando o diabo diz a mentira, ele está falando daquilo que é uma propriedade dele mesmo. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus está em toda a verdade. Fujam das mentiras do diabo. O diabo colocou muitas mentiras no coração das pessoas, e a palavra de Deus nos mostra a verdade. É mentira que agora existe uma senhora rogando por você, que existe agora um santo intercedendo por você, pois a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é quem intercede por nós. A Bíblia diz que não há nenhum outro mediador além de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o único mediador. O Espírito de Deus só está em meio à verdade, ele não está em meio à mentira. E a Bíblia fala que nenhuma mentira provém da verdade. Portanto, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem é em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluias! Maravilhosa esta palavra. A luz não se comunica com as trevas, e a luz manifesta tudo que está em oculto. Ou seja, tudo que está em trevas, tudo que está escondido, todo pecado é manifesto, é visto, é descoberto pela verdade, pela palavra, que é a luz. A luz, ela manifesta todas as obras imorais que estão no coração do homem. A palavra manifesta todo sentimento imoral, todo caminho de perdição. Por isso que a verdade, ela não folga com a mentira. E é por isso que nenhuma mentira provém da verdade. Mas antes, a Bíblia diz assim: aquilo que está em oculto é até dizê-lo que é torpe. Ou seja, aquilo que está escondido é até dizer que é pecado, é até dizer que está errado. A palavra do Senhor nos mostra a definição do que é certo e do que é errado. A própria palavra de Deus, ela nos instrui a forma correta de andar diante de Deus. E a palavra de Deus, ela nos mostra o que está certo e o que está errado diante de Deus. Não se engane com o teu coração. Não fique confortável com os teus caminhos, porque há caminhos que parecem ser bons para o homem, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Muitas pessoas falam assim: mas eu não faço mal para ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu sou uma boa pessoa. Mas a Bíblia fala que do coração do homem, então, ele tira o seu proveito. Do coração do homem é entrada e saída da vida. Do seu coração sai o adultério, sai a fornicação. Do coração sai os adultérios, as imoralidades. Do coração sai todo tipo de mentira. Por isso que a Bíblia fala que o coração ele é a entrada e saída da vida, e nós devemos guardar o nosso coração para Deus. Guarda o teu coração para que não venha pecar contra Deus. É do coração que surgem os roubos, é do coração que surgem os adultérios, é do coração que surgem as fornicações. São pensamentos que vão surgindo no coração, depois os desejos sendo concretizados, então geram a morte. O coração, ele é a entrada e saída da vida. As pessoas vão guardando e vão recebendo sentimentos e pensamentos vão sendo produzidos em seu coração, que levam à morte, ao pecado. Por isso a Bíblia diz: guarda o teu coração, ele é a entrada e saída da vida. Guarda o teu coração das malícias deste mundo, das depravações deste mundo, das coisas sensuais e profanas deste mundo. Guarda o teu coração para que não seja levado à perdição os teus caminhos. Mas antes, assim diz a palavra do Senhor: sejam prudentes, como andais, não como necios, mas como sábios.
Sejam, portanto, prudentes diante do Senhor, não como necios, não como loucos, mas como prudentes diante do Senhor. Devemos andar diante do Senhor sendo prudentes. Seja prudente diante do Senhor em seus caminhos, não ande de acordo com o seu coração, mas antes a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele veio para guiar o homem. O Espírito Santo de Deus é quem vos guiará, o Espírito Santo de Deus é quem vos ensinará, o Espírito Santo de Deus vos conduzirá em toda a verdade. O Espírito de Deus, ele só conduz o homem na verdade. E assim, portanto, é hora de arrepender-se e deixar os maus caminhos. Portanto, saia das trevas e vem para a luz. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e cânticos e hinos. Não vos embriagueis com o vinho, não vos embriagueis, no qual surgem contendas. A Bíblia fala lá na carta de Tessalonicenses: antes sejam sóbrios e vigilantes até a vinda do Senhor. Sejam sóbrios e vigilantes diante do Senhor até a vinda de Jesus Cristo. E a vinda de Jesus Cristo está próxima, cidade de Goiânia. A vinda de Jesus Cristo está próximo, moradores da terra. O dia está se aproximando, se prepare. Endireite os caminhos e endireite as veredas. Prepare o caminho para o Senhor. Prepare o caminho para o Senhor. Dê graças ao Senhor Deus Pai em tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, sujeitando-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará até a vós. Resisti o diabo, e Ele fugirá de vós. Lavai as vossas mãos, ó pecadores, purificai-vos a vós de duplo ânimo. Purificai-vos de duplo ânimo. Pessoas que têm duplo ânimo, uma hora querem Deus, outra hora o pecado, uma hora o nome de Deus na boca, outra hora o linguajar sujo na boca, outra hora o nome de Jesus na boca, outra hora palavras imorais no mesmo lábio. A Bíblia fala que não podem surgir dois tipos de água neste mesmo rio: o água é doce, a água é amarga, a água é suja, a água é limpa. E a água que vem de Cristo, ela é limpa e ela nos dá a verdadeira saciedade. Pois quem beber desta água jamais terá sede. Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. De graça então eu darei da fonte da água viva. Jesus, ele tem a fonte da água viva, e Jesus, ele é a fonte. Bebe desta fonte, cidade de Goiânia, da água viva. Jesus é a água viva. Bebe desta fonte, moradores da terra. Jesus é a fonte da água viva. Felizes são aqueles que ouvem, guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Esta é a manhã da salvação, esta é a manhã de arrepender-se dos pecados, esta é a manhã do conserto. Ouve a palavra de Deus. Tá bom. E agora eu tenho certeza, ela é forte. Agora domingo eu fiquei toda vez na jantada. A anunciação do Evangelho de Jesus, uma ordem dada por Jesus Cristo a todos os seus discípulos. Jesus Cristo nos ordenou a anunciar o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus é a salvação para todo aquele que crê. Jesus, ele disse que pelo Evangelho
se descobre a graça, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. A justiça de Deus não está no homem, a justiça de Deus não está no ser humano. A justiça de Deus é através de Jesus, é através do seu Evangelho. De fé em fé se descobre a justiça de Deus. É por isso que Jesus, Ele deu essa grande ordem para se pregar o seu Evangelho. Jesus se reuniu com seus discípulos, comissionando os seus discípulos a anunciar o Evangelho da verdade, porque a verdade de Jesus é que liberta o homem. Jesus disse bem claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, quando diz para o homem conhecer a verdade, que ela vai o libertar, é porque certamente o ser humano está aprisionado. Jesus não iria oferecer uma verdade que liberta se o homem já estivesse liberto. O mundo pensa que já é livre, porque paga suas contas, porque trabalha, porque é um cidadão honesto, ele pensa que já é liberto. Mas Jesus ofereceu a liberdade espiritual. Jesus ofereceu a liberdade para o homem se desprender das garras do diabo, porque o salário do pecado é a morte. Jesus deixou bem claro que a recompensa do ser humano, quando ele partir desta terra sem morrer em pecado, a Bíblia registra claramente que ele irá ressuscitar um dia para a condenação eterna. A Bíblia diz que há duas eternidades. Não pense você que existe só o céu. Não pense você que depois da sua morte você vai descansar. A morte já pode estar batendo na sua porta hoje, e depois da morte a Bíblia diz que não é descanso. Se você tiver morrido sem Jesus, não haverá descanso. A Bíblia diz que é choro e ranger de dente. O lugar onde o homem, o lugar onde a mulher ia passar a eternidade sem Jesus, é um lugar de tormento, é um lugar de choro, é um lugar de ranger de dentes. E Deus, agradando em salvar o homem, Deus agradando em salvar a mulher, enviou Jesus. A vontade de Deus não é que o homem permaneça na morte. A vontade de Deus não é que o homem permaneça no inferno. É por isso que Ele amou este mundo de tal maneira, enviando Jesus para resgatar o homem, para tirar o ser humano da perdição, para tirar o homem da macumbaria. Jesus deste mundo para tirar a mulher do lesbianismo. Jesus deste mundo para tirar o homem do homossexualismo, para tirar o ser humano da cachaça, para tirar o homem do crack, da maconha. Foi para isso que Jesus, Ele se manifestou. Ele não veio aqui neste mundo para te dar uma casa nova. Jesus não veio este mundo para te dar um carro novo. Jesus não veio este mundo para te dar dinheiro, porque dificilmente os ricos herdarão o reino do céu. A palavra de Deus diz que é bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Não pense você que o seu dinheiro poderá te dar a vida eterna. Não pense você que o seu ouro e a sua prata poderá tirar você da condenação. Quem tira você da condenação é só Jesus Cristo, através do seu arrependimento, através do abandono dos seus pecados, através de você nascer de novo. Você pode encontrar a libertação, você pode encontrar a salvação, mas se você permanecer nas práticas do pecado, se você permanecer na mentira, se você permanecer deitando na cama mulher com mulher, se você permanecer deitando na cama homem com homem, a palavra de Deus registra que o lugar onde está reservado para você é o lago de fogo. É por isso que Jesus, Ele te desperta nesta manhã. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A obra de Deus, a grande obra de Deus, foi enviar Jesus para a salvação do homem, porque todos pecaram, todos estão caminhando para a condenação, através da bebida alcoólica, através da maconha,
através do crack, através da cocaína, através da facção, do homicídio, através das torcidas organizadas, através do futebol, o ser humano está caminhando para a condenação. É por isso que Jesus anuncia o Evangelho nessa manhã, para que você se arrependa, para que você entenda que a eternidade sem Deus, a eternidade sem Deus não terá alegria, a eternidade sem Deus não terá oportunidade de você beber cachaça, não terá mais oportunidade de você passear na feira depois da sua morte. O que adianta? Você tá descarregando? A pilha do meu aqui, ela é grande. Jesus. A minha cabeça descarregou. Essa aqui, a minha descarregou. Aqui eu peguei a ela da... Não carreguei. Só que eu queria aguentar. Você tem que pôr seu microfone. O meu aqui dá muita microfonia se ficar perto. Oi? Se ficar perto da caixa, dá muita microfonia. Quase 2 horas esse dia. É hora do arrependimento. A Bíblia diz que os homens andariam de um lado para o outro. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens tomariam o nome de Deus em vão. A Bíblia diz que o povo adora a Deus com lábios, mas o coração está longe de Deus. Muitos estão com o nome de Jesus nos seus lábios. Muitos estão com o nome de Jesus somente na palavra, ou o nome de Jesus pregado no seu corpo. Uma cruz desenhada no seu corpo, um retrato desenhado no seu corpo. Ali está o nome, mas o coração do homem está reinando o pecado. E Jesus anuncia a sua palavra para que o homem conheça a verdade. Porque o nome de Jesus desenhado no corpo não tem poder para te salvar. O nome de Jesus proclamado somente pelos seus lábios, ele não poderá te salvar. A Bíblia diz que o homem ele tem que nascer de novo. Ele tem que receber um novo nascimento. Um homem nasceu de novo. Uma mulher nasceu de novo. A Bíblia diz que o corpo do pecado ele se encontra morto. Aquilo que faz você pecar vai permanecer com você enquanto você não nascer de novo. Enquanto você verdadeiramente não receber o Espírito Santo, você vai continuar andando de um lado para o outro, vai perder a sua vida e ser condenado se não nascer de novo, se não receber o perdão dos pecados através do arrependimento. Jesus, ele pode conceder o perdão para o homem quando o homem se arrepende. Quando o homem deixa a prática do adultério,
quando ele deixa de praticar sexo fora do casamento e ele se arrepende, o coração dele se volta a Deus. E Jesus, que conhece o coração do homem, Jesus agora derrama o perdão. Mas o diabo é o pai da mentira. Ele introduz no coração do homem que ele já recebeu perdão, porque Jesus morreu um dia, porque Jesus um dia já realizou a obra. Mas a obra de Deus, realizada por Jesus, a Bíblia diz que ela é completada pelo homem. O que Jesus fez, a obra de Deus, a Bíblia diz em Filipenses, se há algum conforto, se há alguma consolação, completai o meu gozo. Jesus manda o homem completar a salvação. O que Jesus fez é o que o homem jamais poderia fazer. A obra de salvação de Jesus, o homem jamais poderia fazer. Agora a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça para a prática de boas obras. Agora o homem tem que andar neste caminho. Não adianta pensar que é salvo adorando Maria. Não adianta pensar que é salvo dobrando os joelhos diante da imagem de Aparecida. Isso é uma mentira do diabo. Não adianta contar bolinhos de rosário pensando que está adorando a Deus. Isso é o diabo que está enganando a humanidade, porque a palavra de Deus ensina que isso é idolatria, e a idolatria irá deixar o homem, irá deixar a mulher fora do reino do céu. A Bíblia diz claramente que os idólatras, eles não poderão herdar o reino do céu. A idolatria é quando o homem, ele prostra o seu joelho diante de uma imagem. É quando ele coloca um terço no seu carro. É quando ele pega um pedaço de madeira e começa a adorar. A idolatria é você colocar nas mãos de Pedro o poder de fazer chover. A idolatria é você colocar na mão de Santo Antônio, que ele é o casamenteiro. Isso é idolatria. Os santos da Igreja Católica são chamados por Jesus de idolatria, se prostrando diante de uma imagem da Igreja Católica Romana. A Bíblia diz que os homens serão condenados, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira. Estão amando a criatura, o homem morto que morreu e ali foi colocado como um santo pela Igreja Católica Romana, para te enganar, para você não precisar deixar a cachaça, para você não precisar deixar o homossexualismo. Você pega, compra um pedaço de pão, você compra uma imagem, coloca dentro da sua casa e continua bebendo, continua fumando, continua vendendo maconha, continua adulterando. Este é um Deus falso que não liberta o homem. Jesus prometeu que a verdade vai libertar. Se esse santo, ele é a verdade, por que você ainda não é liberto do lesbianismo, do homossexualismo? Se essa imagem, ela é a verdade, Jesus mentiu, porque Jesus diz que a verdade, ela vos libertará. Arrependei-vos. Arrependei-vos hoje, porque hoje pode ser o último dia. Hoje pode ser o último dia que você ouve essa palavra. A Bíblia diz que o homem não tem poder sobre a sua vida. Você pensa que é novo, é bonitão, está em plena idade e não vai morrer. Mas a Bíblia diz que o domínio da morte, ele pertence a Deus. O diabo
Ele mata somente quando Deus permite. É Deus, é Jesus. Ele tomou as chaves do inferno e da morte. Você morre quando Jesus permite. Quando Jesus, ele te entrega as mãos do diabo, ele te mata. A Bíblia diz que pediram a alma de um homem para Deus. Esta noite pedirão a tua alma. Quem pediu? Foi o diabo. Porque o diabo mata, mas ele tem que pedir para Deus. E Jesus, depois daquele homem rejeitar, Jesus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O diabo ali pediu a alma daquele homem, porque o diabo viu. O diabo não é bobo. O diabo viu as oportunidades. O diabo viu quantas vezes Deus chamou aquele homem. O diabo viu quantas vezes aquele homem, ele teve o testemunho da lei e dos profetas, mas ele preferiu construir mais, ele preferiu se enriquecer, sendo rico nessa terra e não sendo rico para com Deus. Perdeu a sua alma. A prática da idolatria, a adoração de Nossa Senhora Aparecida é pecado de idolatria. Não adianta o homem se prostrar diante de Aparecida. Imagens de escultura são demônios. A imagem de Aparecida é uma imagem que o diabo colocou ali diante dos homens naquele rio. E os homens usados pelo diabo disseram que era Deus. Deus estava morrendo afogado por um acaso. Aparecida não pode salvar. Maria não pode salvar. Idolatria é pecado de feitiçaria. Os feiticeiros não herdarão o reino do céu. Aceita Jesus. Aparecida é uma imagem onde esconde demônios. A Bíblia diz em 1 Coríntios que a imagem, ela não faz o bem, ela não faz o mal, mas os demônios ali ocultos por detrás dessas imagens operam maldade, operam engano. Só Jesus, só Jesus, só Jesus tem o poder para salvar. Ou você pensa que já é salvo, ou você pensa que já é salva. Você é salva pela sua justiça, você é salva pela sua obra. A Bíblia diz que Deus olhou no céu, Ele não viu nenhum homem justo, Ele não viu nenhuma mulher justa, nem Maria tinha justiça, nem Pedro, nem José. Ele teve que enviar o seu único filho para hoje você adorar Maria, para hoje você adorar José, para hoje você correr de a pé até a Trindade, rejeitando o sacrifício verdadeiro de Jesus. Arrependam-se. Não rejeita o sacrifício de Jesus. O diabo tem enganado este mundo. A moda do mundo hoje é tatuagem. O que o mundo faz hoje é desenhar no seu corpo, querendo passar uma mensagem, mas é o diabo que está tomando o seu corpo e passando mensagem do inferno, porque a Bíblia diz que o homem não pode fazer marca no seu corpo, o homem não pode profanar o templo do Espírito Santo, mas a moda de hoje é riscar o corpo com tatuagem. O mundo gosta, o mundo acha bonito, o mundo acha elegante riscar o corpo. Riscar o corpo que Deus deu. Arrependam-se. Jesus apaga as suas tatuagens hoje e escreve o seu nome no livro da vida. Não farás marca no seu corpo. Estão passando uma mensagem. Desenham a cruz no seu corpo. A cruz é maldição. O homem tem desenhado um símbolo maldito no seu corpo, aonde Jesus se tornou maldito por nós, naquela cruz do Calvário. Jesus, Ele dá oportunidade para o homem.
O amor de Deus é tão grande que Ele dá a oportunidade, mesmo Ele vendo o homem, mesmo Ele vendo a raça humana na imoralidade, mesmo Ele vendo a raça humana no pecado, Ele dá a oportunidade, porque Deus Ele não tem prazer na morte do homem. Deus Ele não quer que o homem permaneça na cachaça. Deus não quer que a mulher permaneça traindo seu marido. Ele não quer que o homem permaneça traindo a sua esposa. Ele quer que o homem se arrependa. Ele quer que o homem deixe o sexo fora do casamento, porque a Bíblia diz que isso é fornicação, que isso é prostituição, e os que se prostituem não poderão herdar o reino do céu. Não adianta pensar que vai morrer e herdar o céu fazendo sexo fora do casamento. Não adianta pensar que vai morrer e herdar o céu no futebol, na idolatria. São pensamentos que o diabo colocou na sua mente. Ele vai voltar um dia. Jesus ele vai voltar. Ainda que você pense que Ele não vai voltar. Não rejeita a palavra de Deus. Não rejeita a palavra de salvação. Porque a Bíblia diz que vai haver sede, vai haver fome na terra. Não de pão, não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. A igreja de Jesus, ela vai sair deste mundo. A Bíblia diz que seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Mas a Bíblia diz que ficarão de fora os adúlteros, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os que rezam terço, porque isso é idolatria, feitiçaria, contar bolinha, rezando para Maria. A palavra de Deus, ela nos ensina a orar ao Pai. Entra no seu quarto, ora ao Pai que está no céu, e o Pai vai te ouvir. Mas o homem está orando para Maria, uma mulher que morreu e não ressuscitou. Você não será ouvido enquanto você não orar ao verdadeiro Deus, enquanto não se arrepender verdadeiramente e dobrar o joelho ao verdadeiro Deus, enquanto você não deixar o crucifixo, o rosário, as imagens da escultura, enquanto você não deixar de orar para o arcanjo Miguel, as suas orações, elas serão vãs na presença de Deus. E quem diz isso é o próprio Deus. Essa palavra não é de homem. Essa palavra, ela não é do ser humano. Está registrado neste livro, o livro rejeitado por causa da internet. Este livro é rejeitado por causa do Facebook, por causa das redes sociais. Rejeitaram a palavra de Deus para ficar na pornografia na internet. Rejeitaram a palavra de Deus para ver mulher pelada, para ver homem nu na rede social, e ainda dizem que vão morrer e vão descansar. Mentira! Uma grande mentira. O diabo, desde o princípio, é mentiroso. A última mentira do diabo é que você vai para o céu, nas suas práticas. A última mentira do diabo é que você é evangélico. Essa é a última mentira que o diabo colocou na sua mente. Você sentado no banco de uma igreja, você já é salvo. Mentira! Tem que nascer de novo. A Bíblia diz que tem que deixar o homem mau os seus maus caminhos. Sentado no banco de uma igreja, mas no lesbianismo, no homossexualismo, sentado no banco de uma igreja, mas depois que sai vai beber cerveja. Os bêbados não andarão, os bêbados não poderão alcançar a vida eterna. A Bíblia diz: a cachaça vai tirar o homem do reino do céu.
O cigarro vai tirar o homem do reino do céu. Nenhum imoral tem parte no reino de Deus. Arrependam-se hoje. A indústria do cigarro, as indústrias da morte, as indústrias mais ricas do mundo são as indústrias da morte, indústria do cigarro, indústria da cachaça, indústria de armas, as indústrias do diabo, as mais ricas deste mundo. Porque o diabo, ele experimentou a carne do homem, ele viu que o homem gosta, ele viu que a carne do homem é compatível com o pecado. É por isso a necessidade de Jesus, porque a sua carne, a minha carne, ela é compatível com o pecado, e Jesus, ele mortifica a sua carne. Jesus, ele mata este velho homem. Jesus tira de você a idolatria de Aparecida. Jesus tira de você a romaria, porque isso é pecado de idolatria. Deixa o catolicismo romano, porque isso é idolatria diante de Deus. Hoje é o dia em que você teve a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, e pode ser a última oportunidade. 1980, mais 57 parcelinhas, 398. A volta de Jesus. A volta de Jesus Cristo. Ele pode voltar hoje, como ele voltou ano passado para o seu pai. O seu pai partiu, o seu pai morreu, o seu avô. Deus prova para o homem que a vida dele é limitada nessa terra. A vida do homem é limitada. Ele vai morrer. O homem vai morrer um dia. O jovem, ele vai se envelhecer. O velho vai morrer. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma vez. Já está ordenado você morrer. Você não vai voltar em outro corpo. Como diz Allan Kardec, é mentira do diabo. Satanás usou este homem para você não se preocupar com a sua eternidade, dizendo que você vai morrer e vai voltar em outro corpo. É só você me apresentar uma pessoa que morreu e voltou. Cadê o seu parente? Cadê o seu avô que você amava? Ele não voltou, ele não está aqui. Isso é uma mentira do diabo. É uma mentira que Satanás, ele colocou no coração de um homem, dizendo que o homem volta, mas não volta. O seu pai não voltou, o seu avô não voltou. Ninguém nunca viu um ente querido que partiu aqui nessa terra novamente. É mentira. A mentira é clara. O homem não acredita porque não quer, porque a mentira é clara. Nenhum dos mortos voltou. Eu não conheço nenhum. Você não conhece nenhum morto que reencarnou. E você não acredita na reencarnação. Mentira do diabo. Não existe. É fácil. Você mesmo pode provar. A Bíblia diz, mas você mesmo pode provar que não há reencarnação. Cadê o seu ente querido? Você amava tanto a sua mãe. Você foi no espiritismo pensando que ela ia voltar a outro corpo, mas ela não voltou, porque a Bíblia diz que ela não vai voltar. Depois da morte, segue o juízo. O que você tem feito? Qual a sua preparação? Qual as suas práticas diante de Deus, para que depois da sua morte você ressuscite para a vida eterna? Há duas. A Bíblia diz que há duas ressurreições, uma para a vida e outra para o desprezo eterno. Não é somente a vida eterna. O engano do diabo é que todo mundo vai para o céu. Se todo mundo fosse para o céu,
A palavra de Deus estava mentindo. Se todo mundo fosse para o céu, este livro e o autor dele era mentiroso. Mas acontece que este livro é verdadeiro e o autor dele também. Mentiroso é todo homem. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus é verdadeiro. A religião do homem é mentirosa, a fé do homem é mentirosa, a verdade do homem é mentira. A verdade de Deus é a única verdade verdadeira, e ela pode salvar você hoje. Conheça ela, conhecereis a verdade, e ela te libertará. Ela vai libertar você do catolicismo, ela vai libertar você dessas igrejas evangélicas falsas, próspera, prosperidade, dinheiro, riqueza, casa, tudo mentira do diabo. Os homens mais ricos do mundo não obteram riqueza porque receberam de Deus. Os homens mais ricos do mundo eram ateus. Uma prova que a prosperidade deles não veio de Deus. É simples. É fácil do homem saber. Mas o ser humano está amando a mentira. A Bíblia diz: amaram mais as trevas. Amaram mais as trevas do que a luz. As trevas são agradáveis ao coração do homem. As trevas é considerado pecado. As trevas são consideradas todas as obras do diabo. Isso agrada o homem. É agradável o homem viver nas trevas do futebol, brigando nos estádios, adorando aos homens, adorando os jogadores, apostando, gastando seu dinheiro com aquilo que não é pão. Isso para o homem é maravilhoso. Isso para o homem é lindo. O pecado é agradável ao coração do homem. Por isso o homem tem que nascer de novo, para o pecado não ser agradável ao seu coração. Escreva a palavra de Deus no seu coração, porque senão o pecado vai reinar. A maior ação de prêmios que a 44 já viu. É isso, 44 prêmios. 10 motos, 10 iPhones ou carro zero em 23 pontos de valor de R$1.000 cada. Se você não for, só você não vai. Aleluia, glórias a Deus. Fiéis são as palavras de Deus, fiéis são essas palavras, e dignas são de toda a aceitação. Glórias a Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus que assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto naqueles dias os homens estavam comendo, bebendo, casando-se, dando-se casamento até a última hora e não perceberam. As pessoas estão desapercebidas e não estão percebendo que já está chegando a última hora, e não perceberão até que estejam as portas do inferno. Assim foi nos dias de Noé. Eles não perceberam até que chegou a última hora. Por que as pessoas não vão perceber? Muitas pessoas não vão perceber porque estão desapercebidas, estão aproveitando a sua vida no pecado. Muitas pessoas não vão perceber a última hora por causa da sua embriaguez, por causa da sua adultério, por causa da sua fornicação, por causa dos seus pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Arrependa-se hoje, torne-se para o Senhor, deixe o ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus. Torne-se para o Senhor, torne-se para Cristo. Deixe todo ímpio o seu caminho mau diante do Senhor. Jesus Cristo está às portas da cidade de Goiânia. Esta é a hora final.
Esta é a hora de arrepender-se e voltar-se para Cristo. É o dia de aceitação, é hoje. Hoje é o tempo da aceitação. Após a morte vem o juízo. Não vai adiantar a missa do sétimo dia. Não vai adiantar a missa do sétimo dia. Mas após a morte o homem estará diante de Deus para ser julgado diante de Deus. A Bíblia diz que após a morte vem o juízo. Cada um estará diante de Deus. Cada um terá um juízo particular com Deus. Cada um terá que prestar conta diante do Senhor de forma particular. Por isso se prepara. Endireite os caminhos. Aplane os caminhos. Preparem o caminho para o Senhor. Prepare-se para se encontrar com o Senhor. Prepare-se, moradores, para se encontrar com o Senhor. Prepare a cidade de Goiânia para se encontrar com Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Se prepare para encontrar com Cristo. A Bíblia fala assim que felizes são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Porém ficarão de fora os cães, ou seja, os falsos profetas, os feiticeiros, todos os idólatras, todos os homicidas, todos os imorais, todos os adúlteros, todos aqueles que amam e cometem a mentira, a sua parte será no lago de fogo. E assim a palavra do Senhor já tem predito. Se você se encontra nessa lista, se arrependa. Todos que estão nessa lista estão caminhando para o inferno. E a Bíblia diz que Jesus Cristo ele veio para nos livrar do inferno, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa que crê no Filho de Deus. E crer não é apenas dizer com a boca, a crer não é apenas confessar com os lábios. A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 15, versículo 22, este povo me honra com seus lábios, este povo me honra com a sua boca, mas o seu coração está distante de mim, e em vão me adoram, seguindo o preceito dos homens e doutrinas de demônios. Cidade de Goiânia, se arrepende para a última hora, porque a última hora será tarde demais. Todos terão que dar conta diante de Deus de suas ações, todos terão que responder diante de Deus pelas suas escolhas, todos terão que dar conta diante do Senhor. Por isso, arrependa-se hoje, arrependa-se agora, deixando todos os ímpios maus caminhos. Deixa a embriaguez, deixa a fornicação, deixa o homossexualismo, deixa o adultério. O salário do pecado é a morte. Deixa o ímpio os seus maus caminhos. Não é apenas crer em Deus. A Bíblia fala: se tu crês que há um só Deus, faz bem, porque os demônios também creem em Deus e se estremecem. Mas tu, ó homem vão, não sabe que a fé sem obras é morta. A fé sem obediência é morta. A fé sem fidelidade a Deus não salva. Salvai-vos dessa geração, salvai-vos dessa geração, salvai-vos desta geração maligna e pecadora. Aleluia! Glórias a Deus. O Rei está às portas. Jesus, ele está às portas e bate. As portas do teu coração, Jesus, ele está e bate. Que nesta manhã Jesus Cristo possa encontrar habitação no teu coração. Que nesse dia de hoje Jesus Cristo possa encontrar habitação e morada dentro do teu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa encontrar lugar em sua vida, em seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa guiar os seus caminhos. Que o Espírito Santo de Deus possa livrar os seus caminhos da perdição. Que o Espírito Santo de Deus faça com que essas palavras sejam plantadas junto a ribeiros em seu coração. Felizes são os que ouvem, felizes são os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, o tempo está se aproximando. Felizes são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Felizes são aqueles que purificam-se no sangue de Cristo. O sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, tem o poder para purificar, tornar o homem limpo dos seus pecados.
O sangue de Cristo tem poder para tornar os homens lavados, remidos, purificados de todas as suas iniquidades. Por isso arrependa-se hoje e torne-se para Deus. A vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos alcancem a salvação. Por isso diz a palavra de Deus: tornai-vos para mim, eu então tornarei para vós, diz o Senhor. Apartai-vos daquilo que é imundo, apartai-vos das coisas imundas. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. O mundo jaz inteiro no maligno. O mundo está no maligno. Porém, Jesus Cristo, Ele veio para buscar os seus eleitos e seus escolhidos, buscar salvar aqueles que estão perdidos. É hora de arrepender a cidade de Goiânia. É hora de deixar os ímpios maus caminhos. É hora de deixar todo ímpio os caminhos de iniquidade. É hora de deixar todo ímpio o caminho de idolatria. É hora de deixar todo ímpio o caminho de feitiçaria. É hora de todo ímpio arrepender-se e voltar-se para Deus. Endireitai as vossas veredas. Preparai o caminho para o Senhor. Endireitai os vossos caminhos para se encontrar com o Senhor. Porque o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será então cortado pela raiz, será então lançado no fogo. A árvore somos nós, e nós estamos como uma árvore já com machado prestes a cortar a raiz. Por isso assim, Jesus ele diz: produzir bons frutos. Produzam frutos dignos de arrependimento. Produzam frutos diante de Deus, frutos de arrependimento. Jesus anuncia a todos, em todos os lugares, que se arrependam. Atos capítulo 17, porque Deus não toma em conta os tempos da ignorância, mas anuncia a todos e em todos os lugares que se arrependam dos seus pecados, porque Ele tem determinado um dia que vai julgar o mundo. Isso Ele deixou certeza, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Há uma certeza quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, em que o mundo será julgado por Ele, em que todos estarão diante dEle e todos receberão diante dEle ou a salvação, a condenação. Portanto, se arrependa, deixa todo ímpio os seus caminhos de perdição, deixa o ímpio o tempo da ignorância. A ignorância é conhecer a Deus e não praticar a sua palavra. A ignorância é saber o que é mal diante de Deus e continuar praticando o que é mal diante de Deus. A ignorância é saber fazer o bem diante de Deus e continuar praticando o mal. E muitos estão vivendo ignorantemente, caminhando para o inferno. Esta é a hora. Este é o momento. Arrependa-se hoje e torne-se para Cristo. Não basta apenas ficar rezando. A Bíblia fala: se vós não arrependerdes, certamente perecerão. Não é só ficar rezando e pedindo perdão, mas se não deixar os maus caminhos, se não deixar o orgulho, se não deixar a avareza, se não deixar a soberba. Não adianta rezar 10 vezes, não adianta rezar 7 vezes, não adianta a Bíblia debaixo do braço, não adianta a Bíblia aberta no salmo, em cima de alguma coisa. Se essa palavra não estiver no coração, de nada adianta. Não adianta ser conhecedor. A Bíblia fala: não seja apenas ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Seja praticante de toda a palavra de Deus. Toda a palavra, ela é proveitosa para ensinar. Toda a palavra é proveitosa para corrigir. Toda a palavra é proveitosa para instruir, a fim de que todo homem seja aperfeiçoado diante de Deus para toda boa obra. Que quer assim Deus que todo homem conheça a verdade e seja liberto. Esta é a palavra que nesta manhã está sendo anunciada. O propósito da palavra é que todo homem conheça a verdade e seja livre. O propósito da palavra é trazer o conhecimento da verdade aos corações. E essa palavra, ela está sendo anunciada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Felizes são os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro. Que o Senhor Deus de paz possa colocar essa palavra no coração, que Deus possa colocar o temor no coração, que Deus possa instruir os caminhos de todos aqueles que receberam ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
acabou não. Ainda... Não? Já acabou já? Acabou foi a foto. Alô? Graças a Deus, que até que Deus, Ele tem nos dado força para nós estar anunciando a palavra dEle. Porque a palavra de Deus, ela vem nos falar. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Nós temos que estar anunciando o Evangelho, anunciando que em breve Jesus, Ele voltará. Eu te digo, eu te pergunto para você, estai-vos preparado para quando Jesus voltar? Ei, hoje é tempo de buscar ao Senhor. Olhando na palavra de Deus, em João capítulo 10, no versículo 9 está escrito, Jesus, Ele disse, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Ei, houve uma época em que aquele homem chamado Noé, ele anunciou para o povo o que iria acontecer naquele lugar. Mas o que aconteceu? O povo não deu credibilidade o que aquele homem estava anunciando. O povo não deu ouvido à palavra de Noé. Ei, estamos vivendo um tempo também que nós estamos pregando, muitos não estão ouvindo a palavra, mas eu te digo, se hoje, agora você ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, não endureça o teu coração, dai lugar para o Senhor. Em Provérbios capítulo 23, no versículo 26 está escrito, dai-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos, observe os meus caminhos. Sabe o que Jesus falou em João capítulo 14, no versículo 6? Jesus, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entrega teus caminhos ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Hoje é tempo de buscar, hoje é tempo de chegar mais à presença do Senhor. Chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Ei, Deus não vai tomar o culpado por inocente. Naquele grande dia, um por um vão comparecer na presença dele. Toda a humanidade, todo está caminhando para uma prestação de conta. Conserta a tua vida enquanto há tempo, conserta a tua vida enquanto Deus, Ele está te dando oportunidade para você chegar mais à presença dele. Não toque Jesus pelo copo de cachaça, não toque Jesus pelo cigarro, não faça isso, é uma loucura você continuar distanciado da presença de Deus. Busque a Deus, entregue a tua vida para Jesus, porque aqui estão os pregadores anunciando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Ei, meu amigo, minha amiga, você que se encontra desanimado, cabeça baixa, pensativo, é um homem chamado Jesus. Ele resolve a tua situação, Ele investe a tua situação, porque Ele veio para mudar a vida de todo aquele que chega até a Ele. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, entrega a tua vida para Jesus e você vai ver o que é que Deus vai fazer em tua vida. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.